Prestar atenção na nossa reação quando nós observamos o patrimônio de outras pessoas, a vida financeira delas, como elas se comportam, revela muitas coisas importantes sobre nós, mais do que sobre o patrimônio da outra pessoa. Vamos conversar sobre isso no nosso Café com Prosperidade de hoje. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando o nosso Café com Prosperidade, esse nosso bate-papo das segundas, quartas e sextas-feiras, falando sobre temas relacionados à nossa prosperidade real, legítima e duradoura. E hoje aqui no local onde eu estou, comentei com vocês que eu estou em viagem a trabalho, e são 5h57, mas a gente manteve a nossa disposição de estar aqui batendo papo, conversando. Esse momento sempre é muito importante para mim, eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu estou fazendo uma palestra numa convenção de agentes de viagem da MSC Turismo, aliás, uma empresa extraordinária, tem valores, princípios, direção que realmente deviam ser seguidos por outras empresas. Só um minutinho, gente, deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, que a gente... No Instagram, que deu um pequeno probleminha assim, ao vivo é assim, tá? Acho que agora vai dar certo. Perfeito. Como eu estava comentando, estou em viagem e a MSC Turismo me convidou para fazer uma palestra sobre prosperidade real. E eu achei muito interessante porque é uma convenção de negócios, é uma convenção de empresas, pessoas que estão no ambiente empresarial. E a palestra foi ontem, foi muito boa, uma receptividade enorme à temática, e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas buscando, se preocupando com essa dinâmica, com essa temática. Tá? E aí pega o fuso horário, que são 5h57, para vocês aí 7h57, mas está ótimo porque a gente tem a oportunidade, através da internet, né, mesmo estando no navio, em alto mar, a gente consegue se comunicar. São tempos maravilhosos. E o tema que eu trouxe para a gente hoje, no nosso Café com Prosperidade, foi algo que eu venho percebendo, conversando com várias pessoas, aspectos relacionados a como a gente se comporta, como a gente se percebe, o que a gente sente, quando nós olhamos o patrimônio, a vida financeira, o comportamento de outras pessoas. Eu acho interessante a gente aproveitar isso. Não, porque às vezes a gente pode falar assim, não deve fazer isso, a gente criticar. Mas eu sou da filosofia de que quando a gente vê uma reação humana, quando a gente tem um determinado sentimento, um determinado comportamento, eu acho que vale a pena a gente analisar com mais profundidade. Eu queria convidar vocês hoje a analisar realmente esse aspecto. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte: quando nós observamos o patrimônio de alguém, quando a gente observa o comportamento de alguém, a vida de uma pessoa, isso informa mais sobre nós do que sobre a outra pessoa, o que ela tem e o que ela faz. Mas como assim, Saulo? Eu não estou vendo o outro? Pois é. O interessante é que, em primeiro lugar, e a gente não pode ser ingênuo com relação a isso, se algo cai na nossa zona de atenção, no nosso foco, se algo se propõe, né, se algo acontece que chama a nossa atenção, isso não é à toa. Então, se algo despertou, veio à nossa consciência, nós olhamos para aquilo, nós estamos diante de algo que chamou a nossa atenção e que tem, em algum sentido, um ponto de relevância. Porque a vida é cheia de experiências, cheia de situações, cheia de acontecimentos. E quando alguma coisa se destaca, não se destaca necessariamente porque há algo de diferente naquilo que a gente olha, mas porque há algo em nós que se conectou de alguma forma com aquilo. Então esse é o primeiro ponto, né? Se chamou a nossa atenção, se a gente prestou atenção, é porque algo naquela situação se conectou com algo dentro de nós. Esse é o primeiro ponto. E aí, vale a pena a gente fazer uma análise madura sobre isso.
Porque se chamou a nossa atenção é porque existe algo dentro da nossa psique, dentro das nossas ideias, dentro dos nossos princípios, dos nossos sentimentos, da nossa experiência, da nossa memória, que fez essa conexão. E a gente analisar isso pode nos trazer insights muito importantes, porque revela mais coisas sobre nós do que sobre o outro. Ah, e por que isso? Em primeiro lugar, porque quando a gente observa o patrimônio de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, a atitude dela, nós estamos vendo só uma foto, nós estamos vendo um momento. Nós não temos acesso à história da pessoa, nós não temos acesso aos bastidores da vida da pessoa, nós não temos acesso àquilo que ela está pensando, sentindo naquele momento. A gente tem acesso àquilo que é colocado diante dos nossos olhos. E aí, às vezes a gente tem mais ou menos informação, mas nunca teremos a totalidade. Às vezes a gente tem mais ou menos informação, mas nós nunca vamos ter a totalidade. Tá? Então, por isso que não informa tanto sobre o outro. Eu não estou dizendo que não informa nada. Tá? A gente pode analisar, tem aspectos que a gente entende, mas temos que entender que há uma limitação. Sobretudo quando a gente olha o patrimônio de uma pessoa. E nas redes sociais, mais ainda. Porque a gente observa coisas nas redes sociais que a gente vê, que a gente olha e faz um julgamento, mas muitas vezes esse julgamento ele pode ser limitado porque a gente não tem contexto, a gente não tem história, a gente não tem os elementos que nos possibilitam entender em profundidade o que está acontecendo. Nós não precisamos jogar fora aquilo que a gente está vendo, mas só ter essa humildade, essa percepção de que, olha, estou vendo uma parte. Agora, do nosso lado, revela muita coisa. Porque o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós julgamos, como a gente se comporta, informa muito sobre nós. E às vezes a gente deixa essas experiências passarem de maneira inconsciente e elas são preciosas, elas são valiosas. Então eu vou trazer aqui algumas sugestões de como a gente pode aproveitar essa experiência para crescer. Porque se a gente não analisar, se a gente não se debruçar sobre isso, se a gente não tiver essa coragem de se autoconhecer, de analisar a nossa consciência, a gente pode perder a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de trazer alguma coisa que possa nos ajudar a ficarmos mais próximos daquilo que nós estamos buscando. Eu me lembro um caso de um pastor, uma vez que terminou o culto, e ele estava conversando com um jovem que saiu ali, os dois estavam no canto, perto do portão, saindo da igreja, e o jovem falando para o pastor, falou, pastor, eu estou precisando muito de arrumar um emprego, estou com muita dificuldade de trabalho, preciso ajudar a minha família, e eu não sei o que fazer, já estou ficando assim meio desesperado. E o pastor começou a conversar com ele, eles começaram a conversar sobre aquele problema financeiro. De repente, passa na rua uma pessoa com um carro de luxo, um carro modelo do último tipo, um carro com aquele motor estrondoso, passou na rua, e aí o jovem virou e balbuciou o seguinte, nossa, deve estar roubando, deve estar fazendo alguma coisa errada, porque não é possível alguém ter tanto dinheiro para poder comprar um carro desse valor. E aí o pastor falou para ele, olha meu filho, tome cuidado, não amaldiçoe o que você deseja conseguir. Não amaldiçoe o que você deseja conseguir. Porque o rapaz estava exatamente falando da dificuldade financeira, de que ele estava precisando de recurso financeiro, e estava amaldiçoando o dinheiro, aquilo que a outra pessoa tinha. E ok, podemos falar de uso, eu vou aprofundar isso daqui a pouquinho, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a criticar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, aquilo que é justo a gente conseguir. E como eu já falei várias vezes aqui no café, nossa relação com o dinheiro precisa ser uma relação madura. O dinheiro ele não tem significado em si. Então, quando a gente cria um sentimento de distanciamento, de repulsa ao patrimônio, ao recurso financeiro, isso não é seletivo, a gente afasta a ferramenta. É como se a gente criasse a ideia assim, olha, facas são ruins. E, ok, mas a faca pode ser utilizada para uma coisa positiva e pode ser utilizada para uma coisa negativa. A gente não pode se afastar da faca em si, né? Às vezes você precisa cortar um bife,
Às vezes você precisa descascar uma fruta, ok. Às vezes as pessoas se machucam com o uso dela, mas se a gente se afastar da faca, a nossa vida vai ficar um pouco difícil. Então a gente olhar para isso, olha, de repente eu estou com um sentimento ruim que está vindo em relação ao recurso financeiro, e isso pode criar uma crença limitante. Isso pode criar um problema que faça com que inconscientemente eu tenha ações, atitudes, posturas que me afastam do recurso financeiro. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema, amenizar essa situação? São duas perguntas importantes. Tá? A primeira pergunta é: eu gostaria de ter algo que essa pessoa tem? O que essa pessoa faz, o que ela faz sentido para mim? Tem algo que eu gostaria? Por quê? Porque se a gente fizer essa pergunta e a resposta for positiva, nós temos um caminho. Se a resposta for negativa, nós temos outro caminho. Vamos pelo segundo ponto, né? Vamos imaginar que a gente olha a vida de alguém, que a gente observa o patrimônio dela, que a gente veja que ela tem, vai fazer, não, isso aí não faz sentido para mim, não é o que eu gostaria. Ok, então aliviou, a gente não vai ficar cultivando pensamentos, julgamentos negativos, vamos continuar vivendo a nossa vida com mais clareza, tendo mais consciência daquilo que para a gente é importante. Mas tem que ser honesto isso, tá? Não pode ser só aquela coisa da boca para fora. A gente tem que consultar o coração para saber se realmente é o que nós estamos realmente sentindo. Agora, vamos imaginar que a gente faça, e não precisa nem contar para os outros, tá? É só para você. Vamos imaginar que você olhe o patrimônio de alguém, você olha a condição financeira de alguém, e você descobre que assim, poxa, né, tem alguma coisa nisso que eu gostaria. De repente, ter a tranquilidade, ter a liberdade, né, poder ter o uso daquele patrimônio, ok. Né? Então, olha que bacana. A partir daí, você tem algo que faz sentido para você, que tem ressonância. E aí, a gente pode caminhar na outra estrada. E essa outra estrada, ela começa com uma pergunta: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? E quando a gente faz essa pergunta, é quase mágico, porque a gente sai de uma postura reativa, distanciadora, para uma postura de abertura de mente, uma postura de colocar o nosso íntimo, nossa mente, nosso cérebro abertos a aprender alguma coisa, aprender algo. E isso tem um valor inestimável, porque quando a gente aprende alguma coisa, nós estamos trabalhando uma das dimensões da prosperidade real. Lembra que eu sempre falo da dimensão do conhecimento, da prosperidade real? A gente está trabalhando aquela dimensão. Agora aqui tem um segredinho. Quando a gente fala em aprender, a gente não está falando em aprender só coisas boas, só coisas que a gente vai fazer. A gente também está falando em aprender coisas que a gente não quer fazer. E às vezes a gente não tem essa noção de reconhecer que o erro de alguém pode ser uma excelente fonte de aprendizado. O que uma pessoa faz de errado pode ser muito bom. De repente, gente, você encontra uma pessoa que fez tudo errado, passa uma tarde com ela, leva um caderninho de notas e fala assim: olha, me explica que decisão que você tomou, o que você fez, porque eu não quero fazer isso. Eu não quero repetir esses erros. Então, a gente pode também aprender com o erro de outras pessoas, a fim de não repeti-los. A gente não repetir o erro de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo, tá? E aqui sem nenhum julgamento, é somente para ilustrar. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem um recurso financeiro, que ela tem uma condição financeira favorável, tranquila, mas de repente ela não cuidou muito bem da sua saúde. Ou às vezes não cuidou dos seus relacionamentos. Ela não cuidou de algum desses aspectos que também fazem parte da prosperidade real. Né? Relacionamento, bem-estar físico e mental. Então você olha para aquilo e fala assim, poxa, né? Como é que eu posso atingir o nível de patrimônio, o nível de liberdade financeira dessa pessoa sem me descuidar da parte, por exemplo, de saúde, de relacionamento? E isso abre um horizonte muito grande, porque a gente vai caminhar
e a gente pode aproveitar. De repente, uma pessoa que está num determinado ramo de negócio, que tomou determinadas decisões, a gente aprende o que há de positivo e se resguarda, começa a se precaver daquilo que há de negativo. E a gente tem uma enorme oportunidade de aprender com isso, de crescer com isso. Então, se a gente vê uma pessoa que tem recurso financeiro, mas não cuida bem da saúde, eu vou começar, poxa, o que eu posso fazer para ter o recurso financeiro que essa pessoa tem, mas sem descuidar da minha saúde? E aí, de repente, você pode chegar lá na frente, tendo aquilo que a outra pessoa tinha, sem descuidar da saúde, e ainda ser grato, porque você aprendeu alguma coisa com ela. Então, quando a gente tem essa maturidade, essa coragem de fazer essa análise interna de como nós reagimos quando a gente observa o patrimônio de alguém, quando a gente observa o comportamento de alguém, quando a gente observa as posses de alguém, e com tranquilidade, tá? Com maturidade, nós temos uma oportunidade maravilhosa para se conhecer, se desenvolver, para a gente progredir. Por essa razão, quando a gente está olhando o patrimônio de alguém, tenhamos certeza disso, tá? A gente tem uma oportunidade de ter muito mais informações sobre nós do que sobre a outra pessoa. E essas informações são importantes. Essas informações são úteis se a gente fizer essas perguntas, né? Se a gente fizer essa análise, esses dois caminhos. Para resumir, primeiro perguntar, né? Há algo nisso que eu gostaria? Há algo que eu desejo? E tá tudo certo se tiver algo que a gente quer. A gente não pode simplesmente, eu falo isso lá no quadrante dos valores, a gente não pode ignorar aquilo que a gente deseja, o que a gente busca. Se a gente quer, ótimo, que bacana. Né? A gente está, olha, é isso que eu gostaria, deu clareza. Se não é, ok, vamos ficar tranquilo. E se é, perguntar, né, o que eu posso aprender de positivo e de negativo. E isso nos ajuda muito a crescer. Pessoal, esse era o tema que eu gostaria de trazer para o nosso Café com Prosperidade de hoje. Meio improvisado aqui, eu peço desculpas, né? Estamos na cabine de um navio, mas não queria perder a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essas temáticas que dizem respeito à nossa prosperidade real, legítima e duradoura. Quero agradecer muito, desejar uma boa quarta-feira para todos e nós nos vemos na próxima sexta-feira com mais um Café com Prosperidade. Um grande abraço.